Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha então a página do YouTube do nosso canal da Comunidade Católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira, estou junto com você. Vamos refletir hoje a palavra de Deus, que tanto nos anima, que tanto nos quer bem. Ele, que é um grande amigo nosso, que caminha conosco, nos dá normas, mas também nos dá a graça de estarmos com Ele o tempo inteiro. Somos filhos de um Deus que nos ama. E exatamente porque nos ama, Ele nos corrige e ao mesmo tempo também nos dá a vida. A graça necessária para que a gente continue a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada no amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Hoje, a palavra de Deus, ela está em Mateus. Novamente, nós estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 24 até o 33. Tá bom? Mateus 10, 24 a 33. Por uma infelicidade do destino, hoje eu estou sem a internet aqui, então não estou com texto litúrgico. Você que acompanha, de repente, pela liturgia diária, ou você que acompanha com outro material diretamente da internet e acompanha as nossas reflexões, vai perceber que o texto está ligeiramente diferente, a tradução está ligeiramente diferente. Nós vamos acompanhar o sentido do texto, para que esse texto faça sentido na nossa vida, tá bom? Então, vamos acompanhar então juntos. Dessa vez não vai ser a tradução de acordo com aquilo que está na liturgia, vai ser de acordo com a Bíblia. Né? Essa Bíblia que eu estou usando é a Bíblia Sagrada Edição Pastoral. Geralmente eu uso a Bíblia da Ave Maria, mas hoje vamos utilizar a edição pastoral. Também vai nos dar um bom sentido. Isso é para que a gente veja que a melhor Bíblia não é a A ou a B, não é a do pastor tal ou a do padre tal. A Bíblia melhor é aquela que cabe na nossa bolsa, aquela que a gente consegue ler, aquela que nos dá a palavra de Deus. Tá? Logicamente, algumas Bíblias têm a diferença da quantidade do número de livros. Isso é um ponto que a gente pode explicitar melhor quando chegarmos lá em setembro, que é o mês da Bíblia oficialmente para a Igreja Católica. Poderemos fazer algum tipo de estudo a respeito da formação da Palavra de Deus. De repente eu gravo um vídeo só falando sobre isso. E isso pode ajudar você a entender por que determinadas Bíblias têm alguns livros a mais ou alguns livros a menos, o porquê disso, porquê daquilo. Vai ficar mais fácil. Mas, a princípio, para a gente estar refletindo a respeito do Evangelho, qualquer Bíblia podemos ler esse mesmo texto. Mateus 10, do 24 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre, e para o seu servo, como seu senhor. Se chamam de Beelzebu o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. E o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens,
também eu darei testemunho diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do Pai que está nos céus. Esse texto da Sagrada Escritura, né, esse discurso de Jesus, ele é bem pesado mesmo. Ele está dando instruções práticas aos discípulos. Não só instruções práticas sobre o que se deve fazer em determinada situação, mas principalmente como deve ser a vida de fé daquele que segue Jesus. Não é só ouvir a palavra, mas praticar a palavra e anunciar a palavra. Isso nós temos visto durante todo o capítulo 10º do Evangelho de Mateus. Hoje, neste sábado, o Senhor nos convida logo, né? Primeiramente, o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Portanto, ao discípulo basta ser como o mestre, ao servo como o Senhor. Tá? Então, aquela questão, né? Às vezes o discípulo supera o mestre, mas neste caso, nunca superaremos Deus. Nunca. Ele é nosso mestre, ele é nosso Pai. Exatamente por causa disso é que Jesus fala: para o discípulo basta ser igual ao seu Senhor, igual ao seu mestre. Para o servo, igual ao seu Senhor. Não é imitar a vida de Jesus nas pequenas reguinhas da nossa vida. Régua mesmo que eu falei, régua, aquela de medição. Não é medir a nossa vida pela vida de Jesus, mas seguir os passos de Jesus de uma tal forma a que nós pensemos realmente como ele agiria. A grande chave, a grande virada da vida de Jesus foi seguir o Pai o tempo inteiro. Foi perguntar ao Pai o que o Pai queria dele naquele momento. A vida de Jesus é exemplo para a nossa vida por causa disso. E foi isso que os santos fizeram. Seguiram Jesus até aonde não dava mais. Até o fim, até a morte. E esse seguir Jesus não é fazer tudo igualzinho Jesus fez, mas é, na vida cotidiana de cada um, buscar uma intimidade tão grande com Deus, buscar uma intimidade tão grande com Jesus, com a vida de Jesus, com o ministério de Jesus, por meio do Espírito Santo, que chega a um ponto que ambos se confundem. Como Paulo falava, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não estava imitando a vida de Jesus Cristo todinha, senão ele ia parar na cruz. E ele ainda recorre a Roma, né? Quando ele está preso e tudo mais. A última prisão de Paulo, ele apela para Roma, porque ele sabe que ele é cidadão romano, e ele sabe que ele não pode morrer na cruz como um privilégio de um cidadão romano. Tanto que Paulo é decapitado, uma morte rápida, uma morte mais rápida do que a morte de cruz. A morte de cruz poderia levar dias. E os romanos ainda tinham duas formas de crucificar, tá? De cabeça para cima, normalmente, que o camarada podia durar dias e dias na cruz. Né? Quando eu falo dias e dias, geralmente não passava de uma semana. Que a cruz ela vai matando aos poucos por asfixia, ou seja, a pessoa não consegue soltar o ar, então tem muito ar preso. Consequentemente, os pulmões enchem de água, aquela membrana que envolve os pulmões, a pleura, ela se enche de água e também dá uma sensação de afogamento. O crucificado, normalmente, morre por duas coisas, asfixia e afogamento. No caso de Jesus, ele morreu pela asfixia propriamente e pelo afogamento, mas ele morreu muito mais rápido em virtude dos flagelos que foram colocados sobre ele. Flagelaram Jesus colocando-o na coluna e dando-lhe as chicotadas, a coroa de espinhos. Com certeza ficou sem comer, sem beber água. Tudo isso influenciou na morte de Jesus.
Tudo isso foi causa da morte de Jesus. Mas a morte de cruz, ela tem por princípio a asfixia e o afogamento. Por isso que quando o soldado perfura o lado de Jesus, ele não está perfurando só aqui em cima no ossinho, não, tá? Ele está pegando aqui debaixo das costelas e varando essa parte. Isso que é o lado, antigamente. Aqui, ó. Sinta aqui, ó. Vai tateando aqui o seu peito, desce até a sua costela. É mais ou menos aqui que o soldado enfiou a lança. E quando ele enfia a lança ali, ele vara o coração de Jesus? Sim. Mas ele também esbarra nos pulmões. A lança não era uma lancinha, uma lancetinha, uma setinha, um cabinho de vassoura com uma pontinha. Não. Era uma lança de respeito. A lâmina da lança era grandinha. Então, imagina aquilo perfurando os órgãos internos. Quando Jesus é perfurado, sai do seu lado sangue e água. O sangue do coração e a água dos pulmões. Por isso que quando a gente nasce e é batizado, a gente recebe uma nova vida. Quando é que a gente sabe que o bebê nasceu vivo? Quando ele respira e chora. A minha filhinha, quando nasceu, né, o médico já não dá mais aquele tapinha no bumbum, né? Antigamente era permitido, e com certeza a maioria de nós ainda nasceu assim, mas hoje ele faz um outro estímulo, uma sacudida, para que a criança chore. E aquele choro entra nos pulmões. Ora, quando nós somos batizados, recebemos o fôlego da vida do Espírito, a vida do próprio Deus, o sopro do próprio Deus sobre nós. E o sangue que brota do coração de Jesus. Esse sangue nós recebemos na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados. Mas nem sempre nas igrejas se partilha o vinho. Tudo bem, não há problema. Quando você recebe o corpo, você já recebe o sangue. Quando você recebe o sangue, você recebe Jesus por inteiro. Quando você recebe o corpo, você recebe Jesus por inteiro. Não é uma coisa de um ou de outro. Não existe corpo sem sangue. Não existe sangue sem corpo. Embora estejam tentando criar aí pele artificial, corpo artificial, sabe-se lá Deus, mas nunca será propriamente o corpo humano. Nunca será propriamente o corpo humano. E no caso de Jesus, quando ele se dá no pão e no vinho, ele se dá por completo. Se alguém puder consumir o corpo, estará consumindo também o seu sangue. Se alguém consumir somente o sangue, também estará consumindo juntamente o seu corpo. Estará consumindo, no final das contas, Jesus por inteiro. Por que chegamos a esse ponto? Porque, como Jesus fala, ao discípulo basta ser como o mestre. Imitar o mestre até o fim. E qual é a grande lição da vida de Jesus? Buscar fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é diferente para cada um. Jesus não manifestava toda a sua divindade enquanto estava no corpo do ser humano. Após a ressurreição, ele manifesta toda a sua divindade gloriosa no seu corpo. Mas antes disso, não. Antes disso, vivia como nós. Manifestava-se como homem. Ele era onisciente, ele sabia de tudo. Mas, como ele estava dentro do corpo humano, ele tinha a limitação do corpo humano. Exatamente para que ele pudesse sentir tudo aquilo que o ser humano sentia. Passar por tudo que o ser humano passou e apresentar isso depois da ressurreição ao seio da Trindade. Colocar a nossa humanidade junto de Deus. Agora podemos saber, Deus sabe o que o ser humano sente. Por quê? Porque Jesus, enquanto Deus e homem, esteve nesta terra e experimentou até mesmo a limitação humana.
Nós mesmos não somos oniscientes. Então, a nós basta querer imitar o Mestre na busca da vontade de Deus para a nossa vida. Certamente, o que o Pai pediu de Jesus não foi o que o Pai pediu, por exemplo, de Santa Rita de Cássia, que passou por um casamento conturbado. Embora amasse o marido, embora fosse forçada a casar, mas amasse o marido morre. E depois o filho morre. Os filhos morrem, querendo se vingar do pai. E ela depois entra no convento. Há outras situações também que a gente poderia florear aqui, mas não vamos nos demorar muito, porque senão não só o vídeo vai ficar muito longo, mas também a gente pode acabar perdendo o sentido da passagem em si. Mas a busca do conhecimento de Deus, ela precisa ser constante. Do conhecimento, da prática, da vivência, dos ensinamentos que o próprio Jesus, Deus e homem, deixou para cada um de nós, e principalmente do seu amor espalhar pelo mundo essa vida que Jesus tem a nos dar. Então, é nesse sentido que Jesus fala para nós: ao discípulo basta ser como o mestre. É lógico que a um professor humano a gente pode superar. Quantos filósofos não superaram os seus mestres em pensamentos? Quantos filósofos? Ora, Santo Agostinho superou Platão em pensamento, em forma de pensar. Santo Tomás de Aquino superou ou traduziu Aristóteles. Tantos e tantos outros superaram uns aos outros em pensamentos. Mas, quando se trata de Jesus, entre Jesus e nós, basta que sejamos iguais a Ele, buscando o tempo inteiro a vontade de Deus. Um segundo ponto que que esclarece um pouco o que nós vimos lendo de Mateus 10, quando os fariseus viravam e falavam: não, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus é taxativo. Se chamam a Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os dele. Se chamaram Jesus de demônio, o que nos chamaram então? O que nos chamam então por aí? Ser cristão não é fácil não, gente. Ser cristão não é fácil. Mas é preciso. É o caminho da felicidade. Jesus Cristo é aquele que é capaz de trazer a felicidade, por mais que em algum momento a sua palavra pareça dura, mas é a felicidade. É o remédio amargo que cura. Pronto, definamos assim. O remédio amargo que cura, que salva, que liberta, que é capaz de trazer vida à sua e à minha vida. Jesus continua aqui. Não tenham medo deles. Desses que nos chamam de demônios, ou que dizem que a gente é fanático, ou que dizem que a gente está enlouquecendo porque a gente está seguindo Jesus. Não tenham medo deles. Ontem ele falava para nós, né? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Por que a gente vai ter medo, gente? Que o ser humano é covarde. Pronto, falei. O ser humano é muito covarde. Ele tem medo da própria felicidade. Ele tem medo de seguir Jesus. Ele tem medo da vida que brota da vida. E por que ele tem medo disso? Porque ele sabe que vai ter que fazer renúncias. Até mesmo se for o caso da própria vida corporal. Por isso que Jesus fala: não tenham medo deles. Não tem nada de escondido que não vai ser revelado. Jesus não está falando aqui a respeito de: então vou colocar o seu nome na Medina, como alguns falam, né? Eu vou espalhar seus podres. E a pessoa logo começa a tremer de medo. Não é disso que Jesus está falando. E não é também para difamar o irmão. Hein? Difamação, até pela lei civil, é crime. É você tirar a boa fama de alguém. Deixa acontecer.
Deixa que a justiça de Deus prove se aquela pessoa é ou não é digna de tal e qual coisa. Deixa Deus agir. Não haja você. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, caluniando ou difamando o irmão. Ah, mas Jesus falou para não esconder nada. Não é esconder. É deixar que por algum meio, que não seja o da sua língua caluniando o outro, Deus mostre a verdade. Deus mostre a salvação. Deus mostre o caminho para que aquela pessoa se arrependa. Às vezes aquele, digamos assim, pecado daquela pessoa está tão oculto, mas tão oculto, que é exatamente para a conversão dela. Em algum momento, Deus faz com que ela se converta e com que ela mesma fale e dê testemunho daquela situação que outrora era pecaminosa e agora passou a ser sinal de graça e salvação para ela e para quem a cercava. Então não cabe a nós fazer justiça com as nossas próprias mãos ou com a nossa própria língua. Cabe a Deus fazer a justiça dele. E o que Jesus está falando, na verdade, não há nada de oculto que não venha a ser revelado, é da palavra dele. Que ele falava. Vou contar isso para vocês. Mas não falem nada agora. Deixa para depois. Quando Jesus ressuscita, é que os discípulos começam a contar algumas coisas. Ou seja, é o ocultar da palavra de Deus dentro de si. Naquele momento ali, é a palavra que se faz vida e que vai se fazendo história na nossa vida até o momento de prontamente ser revelada pelas nossas atitudes. O que Jesus está querendo dizer é isso. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. O que eu digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. O que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Jesus ainda dá uma outra dica. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. O que ele quer dizer com isso? Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas tenham medo daquele que é capaz de arruinar corpo e alma no inferno. Ele está falando da separação de Deus. Aquilo que nos separa de Deus joga literalmente não só o nosso corpo, mas também a nossa alma no inferno. É capaz de destruir a gente por inteiro. É isso que quer dizer. Destrói a gente por inteiro. Não destrói só o corpo. Destrói o corpo e o espírito. A vida e a vida após vida. Separa a gente totalmente de Deus. Corta o nosso sinal de Wi-Fi. E conclusão disso tudo, um computador sem Wi-Fi, ele não se comunica. Um celular sem rede, ele não liga. Uma casa com toda a fiação, se a companhia de energia elétrica não vier e não instalar o seu medidor e não conceder o fornecimento de energia, não tem luz. É a mesma coisa. O que Jesus manda a gente temer é a separação de Deus. Tenham medo daquele que pode jogar corpo e alma no inferno. E quem é ele? O pecado, o inimigo de Deus. O grande inimigo de Deus, muitas vezes, não é somente o demônio, mas principalmente também nós mesmos podemos ser inimigos de Deus. Quando deixamos de fazer a vontade dele, quando deixamos de buscá-lo incessantemente, quando deixamos que outras situações que ofendem a Deus tomem conta da nossa vida. E aí Jesus nos dá, depois dessas lições mais duras, uma segurança muito grande.
Ué, gente, não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Tudo que acontece na nossa vida tem uma permissão divina. Tudo que acontece na nossa vida serve para nos ensinar algum tipo de lição. E é preciso que essa lição seja por nós aprendida. Senão, não adianta nada. É preciso buscar o Senhor com toda a intensidade do coração. Buscar o Senhor exatamente para que a gente saiba o que é permissão divina de verdade. O que aconteceu na nossa vida que de repente até nos separou de Deus e Deus deixou que acontecesse para que a gente percebesse que essa conexão é tão importante e tão necessária. Quanto a vocês, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E tem uma outra passagem que ainda diz: nenhum deles também cai sem a permissão do vosso Pai que está nos céus. Eu estou lascado com as entradas aqui, né? Deus já está permitindo algumas entradas aqui. Mas principalmente, Deus permite que algumas situações aconteçam para que a gente aprenda a estar ligados a Ele. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que não der testemunho de mim, que me renegar, eu também vou renegar. É justo? Se eu digo que um amigo é meu amigo, convivo com ele, se eu renego e digo, ele não é meu amigo não, a amizade termina ali. É a mesma coisa. Jesus fala a nós como a grandes amigos e nos ensina o caminho da felicidade. Se a gente renega essa presença de Jesus na nossa vida, na nossa história, em cada momento, gente, estamos fritos. Estamos fritos. Como queremos ser herdeiros do céu se negamos aquele que nos deu a possibilidade do céu? Aquele que nos abriu a porta do céu. Não podemos. Rezemos então. Reconectemos com Deus para que a gente possa buscá-lo incessantemente. Senhor Jesus, nós sabemos que de tudo que o Senhor passou, e Tu também sabes, Senhor, de tudo que passamos. Ajuda-nos a caminhar contigo, com amor, com carinho. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as tribulações da vida. Ajuda que a cada dia, Senhor, sejamos cada vez mais discípulos e missionários do Teu nome, sabendo que Tu estás conosco, segurando a nossa mão, sabendo que Tu estás conosco, caminhando conosco, ao nosso lado, como um verdadeiro amigo. Que a gente não tenha medo daqueles que são capazes de destruir o nosso corpo e não a nossa paz de espírito. Mas, Senhor, que saibamos afastar todas as ocasiões que nos separam de Ti e assim a cada dia buscar o Teu nome com amor, carinho, dedicação verdadeira, sabendo que mesmo na dor, mesmo na tribulação, mesmo na pior das situações, podemos contar com Tua mão a nos guiar, a nos pegar no colo e caminhar conosco. Senhor, que a Tua bênção recaia sobre nós. Que o Senhor então nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, se alguém dos seus amigos, dos seus parentes, que precisa ouvir uma palavra de ciência e de amor de Deus, você sabe que esse vídeo pode ajudar? Divulga. Divulga para o amigo, divulga para o irmão, divulga para o parente, para o vizinho, para o amigo. Viralize esse vídeo. E também deixa aqui embaixo o seu like, a sua mensagem de oração, pelo que você quer que nós rezemos. Por quem você quer que a gente reze? É por você, pela sua família, pela sua história, uma abertura de portas de emprego, uma abertura de coração de alguém? Coloque aqui embaixo. A comunidade Gerando Vidas reunida vai rezar por você. Amém?
Deus abençoe e prossiga seu dia.